Está no ar, Carreira e Suas Vozes, o talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Hoje nós vamos falar sobre o universo PCD, sobre desafios e superações na vida de quem vive o PCD. E para isso eu recebo aqui, já estou com ela, inclusive com a Petúnia Reboli. Seja muito bem-vinda, Petúnia. Obrigada. Antes de começarmos, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores, que são a Tânia Vieira Joias, que traz luxo e qualidade com design sofisticado. O Instagram dela é @taniavieira.joias, a Casinha de Cílios, @casinhadecílios.paulista, e a Aqua Quantum, terapia com a garrafa de elevação vibracional, @Aqua Quantum Oficial. E se você comprar aqui, dizendo que foi pelo Carreira e Suas Vozes, você recebe um bônus do meu e-book Comunique-se com Alma. Seja muito bem-vinda, Petúnia, é um prazer muito grande falar com você hoje. Eu soube que essa história ela é marcada de uma superação muito inspiradora desde a infância. Como que essa vivência como uma pessoa com PCD influenciou as suas escolhas profissionais e qual é essa forma que você constrói sua carreira hoje? Então, conta de você sobre nós, para nós, né, que estamos aqui te ouvindo. Sim, tá certo, um prazer estar aqui com você, obrigada por me receber. Então, eu não diria que a minha vivência PCD influenciou na minha escolha de carreira, porque, na verdade, eu sempre quis estudar comunicação. Então, isso era uma coisa desde sempre, nunca foi uma dúvida, né? Acho que é muito da minha personalidade, das minhas habilidades ali pessoais, essa questão com a comunicação. Mas, para contextualizar, é importante explicar também um pouquinho da deficiência, do que eu tenho de fato, né? Eu nasci prematura de 6 meses, e esse nascimento prematuro ocasionou a falta de oxigenação no cérebro. E isso trouxe sequelas da parte motora. Então, eu nunca andei, de fato, sozinha. Depois, na adolescência, eu fiz 2 cirurgias que me possibilitaram usar muletas para me locomover. Mas antes disso, eu usava só um andador, de suporte mesmo, e não era uma caminhada, como é que eu vou dizer, individual, como hoje a muleta me possibilita. Então, quando eu comecei a conquistar essa independência assim, de mobilidade, eu já tinha o desejo de estudar comunicação e queria muito vir para a capital, que eu estou em Vitória, no Espírito Santo, para estudar a comunicação social. E aí, depois de alguns desafios, né, buscando essa independência, consegui vir para cá e estou aqui, graças a Deus, desde então. Que legal, isso é muito gostoso ouvir de você aí, que você conseguiu também realizar o seu sonho, né? Porque o importante na vida da gente, por mais que a gente passe por desafios e superações, Petúnia, é a gente encontrar a nossa missão e o nosso propósito de vida, e eu falo muito isso para os meus alunos, para os meus mentorados, como mentora de carreira, negócios e empreendedorismo, que a gente precisa se encontrar na vida, né? A partir daí que a gente encontra a nossa missão e o nosso propósito, tudo muda, né? Eu quero saber de você, como é que surgiu esse desejo seu de trabalhar com a comunicação, e depois, mais adiante, eu vi que você também trabalha com branding, posicionamento de marca. Como é que isso influencia o seu dia a dia, a vida das pessoas às quais você impacta? Sim. Então, o desejo de estudar comunicação, como eu disse, ele vem muito da minha personalidade, acredito. Sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de me relacionar com pessoas. Esse universo ali da comunicação, jornalismo, sempre foi algo que me chamou a atenção, né? Sempre me despertou o interesse. Aquele mistério da televisão, tanto que antes de optar por fazer publicidade e propaganda, eu queria fazer jornalismo. E aí aconteceu aquele
questão da queda do diploma, que não precisava mais ter a faculdade para ser jornalista. Então, eu acabei optando pela publicidade e propaganda, e acho que foi a decisão mais acertada. Tem muito mais a ver comigo. Olhando para minha trajetória hoje, publicitária combina muito mais comigo do que jornalista. Me dá mais possibilidades, né, de trabalho. A prova disso é a minha atuação com o posicionamento. E eu costumo dizer que o posicionamento ele começou comigo. Eu precisei olhar para mim e me posicionar a partir do momento que eu fui desligada, né, no meu último trabalho de CLT, fui demitida mesmo. E aí, naquele contexto, o que eu faço agora? Enquanto eu procurava outros trabalhos, eu acabei, já tinha alguns clientes, e aí acabei conseguindo mais freelas ali. Na época, eu via só como um freela, só que a coisa foi tomando uma proporção que eu não esperava, e quando eu percebi, já era uma empresa. Então, eu precisei olhar para o meu posicionamento, mudar o meu posicionamento, me enxergar como uma empresa primeiro, para transbordar isso em mim, para depois levar isso para outras pessoas. Então, é uma transformação que começou comigo. E você sentiu que essa transformação mudou a sua vida? Mudou completamente, nossa, completamente. Eu digo para você com toda certeza que se eu tivesse no CLT até hoje, eu não teria conquistado nem metade do que eu tenho, assim, porque depois que eu saí, eu comecei a empreender, eu consegui realizar outro sonho que eu tinha, que era comprar meu apartamento. E o que eu ganhava de CLT, sem sombra de dúvidas, não pagaria o tanto de coisa que eu precisei pagar para ter esse apartamento. Então, o que eu tenho hoje, assim, foi tudo graças ao meu trabalho empreendendo, sabe? Graças à transformação que eu também consigo causar na vida de outras pessoas. Isso é imprescindível, né? Quando a gente muda, tudo muda em torno da gente, né, Petúnia? E é muito interessante isso, porque a gente reverbera, a frequência da gente é diferente, a gente atrai pessoas diferentes, né? Mas eu acredito que antes disso, né, antes de você poder realizar o seu sonho, você deve ter passado aí por obstáculos na sua vida. Quais foram esses obstáculos que você enfrentou até para poder se inserir no campo e no mercado tradicional de trabalho? Então, sobre o mercado de trabalho, na época que eu comecei a entrar no mercado de trabalho, foi logo naquele período que as cotas obrigatórias para pessoa com deficiência começaram a aparecer. Então, num primeiro momento, sempre foi uma receptividade muito grande. Só que olhando para trás hoje, olhando para as experiências que eu tive no mercado corporativo, eu tive uma experiência muito boa, que foi transformadora para mim. Eu digo que tudo que eu aprendi lá. E eu saí de lá quando eu percebi que não tinha mais para onde ir, sabe? Não tinha para onde crescer. E eu fui para essa última experiência, que foi onde eu fui desligada. Mas olhando para trás como um todo, avaliando o mercado, é muito complicado ser uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho hoje. Por quê? A partir dessa questão das cotas, a empresa começou a ver o PCD como um número. Eu preciso preencher esse buraco aqui, então deixa eu colocar ela. E não necessariamente eles estão preparados para receber uma pessoa com deficiência. E quando eu falo preparo como um todo. Eu falo preparo de ambiente físico, de local de trabalho, mas eu também falo preparo de liderança. As lideranças, que é da onde tem que vir, né? Essa visão da inclusão, também não estão preparadas. Então, acaba que não é uma coisa que vem de cima para baixo. E então, aí, eu quero aprofundar com você um pouquinho isso agora. Eu quero que você fale que quais são essas mudanças que você vê hoje, né, olhando para trás, que podem impactar não só a sua vida, mas como a vida de outras pessoas que estão nos ouvindo agora e que também querem se inserir no mercado de trabalho tradicional. Então, são duas questões aí. A primeira é que a empresa não se prepara no ambiente físico. A outra questão é que você trouxe sobre a liderança, que ela tem que vir de cima para baixo. E a terceira é a questão emocional das pessoas, que muitas vezes não estão preparadas para ajudar. Então, conta um pouquinho, né? Me fala sobre as suas ideias, me fala sobre as suas percepções que podem ajudar as empresas a melhorarem nesse sentido.
Então, eu acho que eu sempre acredito que tem que começar pela liderança. Se você quer ter pessoas com deficiência no seu negócio, você tem que começar pela liderança. Então, você tem que treinar esse líder. E eu acho que ninguém melhor que uma pessoa com deficiência para explicar o que ela precisa, né? Muitas vezes você coloca pessoas ali de consultoria que não entendem o contexto verdadeiramente. Estão ali para passar uma receita, mas eu costumo dizer que não existe receita, nem no posicionamento, nem nada na vida. Então, assim como não existe para o posicionamento, não existe para esse caso também da inclusão. Porque eu vivencio o meu dia a dia, então eu saberia muito, muito claramente falar para você o que eu preciso. Só que também precisa ter uma coisa de mão dupla. Eu preciso falar e você precisa me ouvir. Não é somente uma escuta ali para falar, eu te escutei, mas na prática eu não vejo movimento. Então precisa haver uma sensibilização, primeiro da liderança, para eles entenderem que não é só um número, porque não adianta nada você integrar uma pessoa PCD no mercado de trabalho, lá no seu negócio, sendo que você vai continuar enxergando ela como um número. O grande problema para mim, no que eu passei, foi que eu percebi, olhando para trás, que o tempo todo eu era só esse número, eu era substituível, como de fato eu fui, e nunca olharam para mim olhando as habilidades que eu tinha, os talentos que eu tinha, o que eu podia alcançar ali crescendo dentro daquela empresa. Então, passar a olhar para a pessoa com deficiência pelo talento que ela tem, e não só pelo CID, não só pela deficiência, é muito importante. Então, ter um plano de cargos e salários para essa pessoa entrar ali sabendo que ela tem possibilidade de crescer. Porque, às vezes, o que eu percebo? A pessoa com deficiência, ela entra num cargo super baixo, assistente administrativo. Eu também entendo que muitas pessoas com deficiência não às vezes se qualificam para cargos mais específicos. Mas às vezes ela entra ali num assistente administrativo, consegue subir ali no aumento de salário, percebe que existe perspectiva de crescimento, ela vai se interessar em estudar. Porque eu sei também que vai muito da mentalidade, às vezes, da própria pessoa com deficiência. Eu costumo escutar bastante das pessoas que a minha mentalidade sempre foi diferente. E eu acredito nisso hoje, tanto escutar, mas também de olhar para trás, né? Eu sempre tive uma cabeça muito para o futuro, sempre tive muita clareza do que eu queria, nunca me deixei ser colocada em caixinhas que as pessoas me inseriam. Então eu sempre tentei mostrar que eu podia mais. Mas essa mentalidade nem sempre vem de todas as pessoas com deficiência. Então, às vezes, se ela perceber que tem perspectiva de crescimento, ela vai querer melhorar, ela vai querer estudar, ela vai ver que existe, né, mais possibilidades ali. Mas eu diria que tem que começar de cima para baixo mesmo, sensibilizando essa liderança para que eles enxerguem que é muito mais do que um número. Existe um talento ali por trás. Respondi suas perguntas? Respondeu, eu fico muito feliz por você levantar essa questão, porque eu já trabalho com o PCD há muitos anos, já fui mentora de atletas que passaram por situações parecidas com a sua, e eu gosto de ouvir a necessidade para poder ajudar, para poder melhorar essa situação, né? Porque quando a gente tem uma necessidade que demanda aí alguma atuação do mercado, a gente precisa melhorar isso, né? E eu acredito até, Petúnia, que foi isso que te levou a empreender na sua vida, né? Foi uma decisão estratégica ou surgiu diante dessa necessidade que você viu que as empresas não te atendiam? Surgiu da necessidade. Eu costumo dizer que eu fiz de um limão uma limonada, e ela não estava amarga, ela foi bem doce, assim. Porque como eu já tinha, né, clientes, eu sempre fiz coisas por fora, eu sempre tive meus freelas. Então, eu fui demitida num dia, no outro eu saí falando, estou liberada, tenho tempo, pode me passar demanda. No dia seguinte, eu já tinha uma demanda fixa. Então, as coisas foram acontecendo, e à medida que eu ia fazer entrevistas, eu perguntava, e eu comecei a fazer perguntas inteligentes. Você está preparado para mim? Você tem um lugar acessível para mim? Aí eles respondiam, não tem. Aí quando tinha, que eu ia olhar para o salário e comparava com o que eu estava ganhando com os meus filhos trabalhando dentro de casa, sem ter que me deslocar, porque o deslocamento para mim também, com o transporte público, nunca foi fácil. Então, quando eu colocava na balança deslocamento,
mais salário, mais ter que comer comida requentada ou pedir marmita, a conta não fechava. Então eu acabava entendendo ali que era melhor para mim continuar trabalhando por conta do que voltar pro CLT. E aí eu acabava, chegava no finalzinho ali, eu declinava da proposta, eu não seguia. Mas no começo, eu confesso para você que minha cabeça era: eu vou seguir aqui com os meus freelas até eu arrumar um outro trabalho. Só que esse trabalho acabou que nunca chegou. Quanto tempo faz desde quando você teve o seu último CLT até você começar a empreender? E me conta se esse foi o momento da virada que você percebeu que você podia viver do seu próprio negócio. Então, eu empreendo já há 6 anos, comecei em 2019. E assim que o meu seguro-desemprego acabou, eu já abri um MEI. Foi em setembro de 2019. Então, ali é uma primeira empresa. Mas, olhando para trás, eu percebo que eu ainda não me enxergava como uma empresa. A grande virada de chave para mim, para eu entender que eu era uma empresa, que eu tinha que pensar no meu negócio como uma empresa sustentável, aconteceu em 2022, quando eu estourei o limite do MEI de faturamento e precisei tomar a decisão de migrar para a ME, que aí tem todo aquele imposto, são mais responsabilidade. E aí eu tinha a opção, ou eu abria outro MEI, continuava pequenininha ali até estourar o limite de novo, ou eu assumia a possibilidade de crescer, de ser uma empresa, e assumir esse risco. E eu decidi migrar ao CNPJ realmente. E aí eu percebi, não, eu sou uma empresa, se eu quiser fazer isso dar certo, eu preciso me enxergar como, né? Não é só mais um freela. Eu acho que até esse momento eu ainda achava que era assim, só um freela para pagar minhas contas, tá pagando, tá bom. Tá entrando dinheiro, tá bom. Né? Quando mudou ali, eu comecei a entender que sim, eu queria crescer, eu não queria ser só eu na empresa, mas eu empresa, né? Eu queria ter gente me ajudando para eu conseguir escalar. E aí, a partir do ano passado, eu fiz esse movimento, eu comecei a trazer pessoas para ampliar a equipe. Hoje eu tenho 5 pessoas que eu lidero em funções diferentes. Mas essa mentalidade, ela veio a partir dessa mudança de CNPJ, do MEI para ME. E você lidera essas pessoas remotamente? Elas trabalham com você online? Todo mundo remoto. Tem gente do Brasil todo, tem gente do interior aqui do Espírito Santo, tem uma outra pessoa do Rio de Janeiro, tem uma outra que é do Rio Grande do Sul. Eu gosto muito do trabalho online, eu honro muito o trabalho online, porque já tem mais de 20 anos que eu tenho essa experiência. Eu não comecei recentemente, né? Eu tenho uma agência de comunicação, marketing, imprensa, e eu percebo que online a gente consegue colocar culturas diferentes dentro do nosso negócio e ter uma rotina de trabalho administrada de uma maneira muito sustentável, né? A gente pode fazer isso sim, e muitas vezes a gente cria muitas coisas e produz serviços e produtos novos dentro da nossa sala, né? Que é o que a gente faz no dia a dia num escritório. Então, eu entendo perfeitamente, eu tenho o espaço físico e tenho o espaço online, e no espaço online é onde eu me encontro mais, porque eu não tenho interferência, né, de gente chegando, de telefone tocando o tempo todo. Eu posso tirar deixar no mudo o telefone, não é gente entrando na minha sala pedindo para sentar, para conversar comigo o tempo todo. Então, a gente trabalha muito mais focado naquilo que a gente precisa fazer, né? E você aí, ao longo do tempo, desses 6 anos, você vem atendendo diversos profissionais e empresas diferentes, né? Você tem algum nicho específico que você atenda? Não, eu tô nesse processo de nichar, tá? Eu ainda não fiz isso, porque eu sou aquela que levanta a bandeira de que você não precisa nichar de cara. Então eu quis entender primeiro, demorei esse tempo todo para entender ali quais clientes realmente eu gostava de atender e que faria sentido para mim. E agora eu estou no momento de expansão, contratei uma consultoria comercial, aí eles estão me trazendo essa olhada, não, você precisa nichar. Então eu estou entendendo ali dentro dos clientes que eu atendi
nesses 6 anos, qual faz sentido para mim realmente afunilar. Mas o que eu gosto, confesso para você que é difícil para mim, porque o que eu gosto é de ter essa diversidade de segmentos, que nada é igual. Então eu consigo me aprofundar ali em diferentes contextos, em diferentes tipos de mercado, tipos de negócio. Então por isso que até hoje eu não nichei, porque eu gosto desse desafio de fazer coisas diferentes. E como é que é para você acompanhar essa jornada? Você falou que você gosta da diversidade, né? Orientar outras pessoas em suas jornadas empreendedoras. É uma das coisas que eu mais gosto, assim. Pegar uma pessoa do zero, tá começando a empreender agora, não tem nada, não tem logo, não tem identidade visual, não tem estratégia, não tem ainda os serviços ali, produtos bem estruturados. Eu consigo pegar na mão dessa pessoa e conduzir ela nesse processo todo, desde a estratégia, a criação de nome, até ela ver realmente a empresa dela tangibilizada numa logo que vai representar quem ela realmente é. Assim. Você quer trazer alguma história de algum cliente que te impactou, né? Não precisa falar o nome do cliente, mas fala o mercado, fala o que você fez e como mudou a vida e a carreira dessa pessoa, Petúnia. Sim, posso trazer. Tem uma cliente que foi bem legal o processo que a gente passou juntas, assim, né? Ela tem uma facilidade muito grande de mergulhar no autoconhecimento. E é uma coisa que eu, Petúnia, gosto muito. Então, o mercado dela também é autoconhecimento. E a gente ficou trabalhando juntas ali mais de um ano. Porque eu peguei tanta estratégia da marca dela, ela já tinha logo, mas eu peguei a estratégia e eu fui para a implementação com ela nas redes sociais. Então, quando a gente começou, ela queria só construir autoridade, ela queria que as pessoas entendessem o que ela fazia. E aí a gente passou por esse processo, ficamos aí 6 meses, numa constância de conteúdo, para deixar claro o que ela fazia. Depois desses 6 meses, ela chegou para mim e falou: Pê, agora eu quero vender, preciso vender, mas eu não tenho nada. Então eu sentei com ela, a gente criou os serviços, criamos mentoria, criamos consultorias e começamos nessa etapa de divulgar esses serviços para que ela atraísse de fato clientes ali nas redes sociais. E aí, a partir disso, ela conseguiu vender mais de 7 mentorias para o público que ela gostaria. Aí, nesse teste, ela entendeu que ela queria qualificar melhor esse público. A gente criou outra mentoria para um público mais específico. Começamos a validar isso. Aí, passou um tempo, ela precisou pausar ali nossa consultoria. E agora ela vai retomar uns 6 meses depois dessa pausa, ela já vai retomar com outro objetivo. Então, o mais legal desse projeto com ela é que ela foi evoluindo enquanto marca pessoal, enquanto empresa, o posicionamento dela foi evoluindo e a nossa estratégia acabou acompanhando isso. Porque eu costumo dizer que o posicionamento ele é vivo, né? Ele, assim como nós, ele muda o tempo inteiro. E quem trabalha com estratégia, quem trabalha com rede social, precisa estar atento a isso para acompanhar. Porque do jeito que a cliente evolui, o negócio dela também evolui, a comunicação precisa acompanhar. Exatamente, tem muito empreendedor ainda que não vê importância num posicionamento de marca, né? Fala para gente, para o nosso público, qual que é a importância do posicionamento de marca no mundo digital em que nós vivemos, especificamente para mulheres e pequenos negócios. A principal importância é que você já vai começar com o pé direito ali. Você vai começar se diferenciando, se destacando. Os mercados estão cada vez mais lotados. Eu costumo dizer que é um oceano de concorrência e ninguém entra ali para começar um negócio para ser só mais um. Você tem que começar com a mentalidade de que quer se diferenciar, quer se destacar. E para se diferenciar, a principal ferramenta é o posicionamento. E ele vai te trazer não só diferenciação, mas também confiança e segurança para falar do que você faz. Ele vai te ajudar a comunicar uma mensagem clara sobre qual é o verdadeiro valor do que você entrega. Vai te ajudar a atrair o cliente certo, o cliente qualificado. E aí, para isso, existem inúmeras ferramentas
como os arquétipos de marca. Muita gente ainda não entende o que é posicionamento. Você consegue traduzir em palavras simples para que as pessoas entendam? Consigo. Posicionamento é conseguir moldar ali a percepção que as pessoas têm sobre você e seu negócio. Então imagina que hoje a pessoa te percebe de uma maneira, mas aquela forma como você é visto não é a forma como você gostaria. Então você vai sair daquela posição e vai construir uma nova percepção. Posicionamento é gestão de imagem. Então, como que você tem o controle? Eu costumo dizer que o posicionamento te ajuda a assumir o controle da sua marca, o controle da imagem que você gostaria de ter. E as carreiras, da imagem que você está projetando. Exatamente, né, Petúnia? As carreiras, elas são modeladas, né? A gente pode ser exatamente quem a gente é, né? E trazer um pouquinho para o mercado, que tem se falado muito em autenticidade na marca, né, no branding. Como é que você traduz a autenticidade para uma estratégia de marca? A autenticidade para uma estratégia de marca é conseguir tangibilizar na sua comunicação, na sua identidade de marca, na sua mensagem, na forma como você se expressa, quem você verdadeiramente é. Porque o que acontece com as minhas clientes hoje? Elas reclamam quando chegam para mim que elas conseguem transmitir autoridade no 1 a 1 aqui como estamos eu e você. Eu consigo mostrar como eu sou boa, todo o meu conhecimento quando está eu e você, mas não consegue tangibilizar e traduzir na prática para o digital. Então, existe essa dificuldade. Então, a autenticidade é conseguir tornar palpável quem você é, o que você acredita, não só no offline, mas no online também. E aí a gente entra naquele perigo da comparação, que as vendedoras às vezes se comparam muito. E um dos vilões ali para a autenticidade é essa comparação, porque se você se compara, você está querendo se igualar ao outro. Então, isso vai te impedir de ser autêntico. Exatamente, né? As mídias sociais, elas trazem muito isso, né? E muitas vezes a pessoa chega para mim, né? O cliente chega para mim, ou a minha equipe chega para mim e fala assim: olha, ela está querendo fazer um posicionamento igual um perfil do Instagram. Eu olho e vejo que não tem absolutamente nada de relevante entre uma e outra pessoa. São pessoas diferentes, mercados diferentes, nichos diferentes, mas mesmo assim a pessoa quer. Então tem todo aquele trabalho de evangelizar o cliente antes, né, para a gente poder extrair o que realmente vai nos fazer aquele suco de limão docinho, né? Isso é muito legal. Quais são os valores que te guiam nessa gestão da sua empresa e como você transmite isso na prática para o seu cliente? Então, eu tenho um relacionamento muito próximo, né, com o meu cliente, e isso é um valor para mim importante, que eu acho que vai me impedir em algum momento de escalar, mas não tem problema, porque esse relacionamento próximo é o que me ajuda a trazer esses resultados, né? Estar ali no dia a dia, bem pertinho, entendendo o que ele precisa. Então, essa proximidade, esse relacionamento com o meu cliente é um valor para mim. Por outro lado, ter organização, planejamento e estratégia também são valores muito importantes. Então, a gente nunca aqui na empresa vai começar um projeto do nada. Aí você chegou e eu vou te falar, então a gente vai fazer isso, isso, isso. Não. A base do que eu faço aqui é o posicionamento. Então, sempre vou começar pelo posicionamento. Sempre vou começar entendendo como aquela pessoa quer ser percebida e o que eu vou fazer para conseguir esse resultado. Só depois que eu tiver isso muito claro e aprovado pelo meu cliente é que, de fato, eu vou colocar isso em prática, implementando ali nas redes sociais, mas também fora dela, porque eu costumo dizer que posicionamento não se limita às redes sociais, tá? Na forma como você se relaciona, nos networking, tá na forma como o mercado te vê. Se limitar às redes sociais hoje não é o ideal, né? Existe um mundo para além das redes sociais. E o posicionamento tem que tangibilizar nisso.
Exatamente, eu acho que as pessoas já começaram a perceber, né, porque muitos dos grandes influenciadores começaram a mostrar, as máscaras começaram a cair, né, então as pessoas do outro lado começaram a entender que as mídias sociais, elas são uma máscara que é utilizado, né, para que eles possam atrair cada vez mais clientes e seguidores, mas na verdade existe vida fora das mídias sociais, né? Existe vida, existe carreira, existe profissão fora das mídias, né? Isso é muito legal, né? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o empreendedorismo na sua área, sobre ser mulher, sobre ser PCD, empreendedora à frente do seu negócio. Você sente que você representa outras vozes que ainda são pouco ouvidas no mercado? Olha, sendo sincera, nunca parei para pensar nisso, tá? Porque é muito natural para mim, assim. O que eu posso te dizer, que é algo que eu já refleti, é que eu sinto falta de ver outras pessoas com deficiência, principalmente mulheres, à frente dos seus negócios. Você acha que... Eu quero até te aprofundar um pouquinho mais agora. Você acha que o fato de ser deficiente pode fazer com que as pessoas julguem a capacidade, as habilidades, as competências? Eu nunca me senti assim. Desde o primeiro momento empreendendo, eu me senti assim no mercado corporativo, sendo julgada pela minha deficiência, sendo às vezes ali limitada. Olhavam só para a minha deficiência e não pelas minhas habilidades. Mas a partir do momento que eu comecei a empreender, foi um movimento contrário. Eu comecei a perceber que o cliente fechava comigo porque ele enxergava o meu talento. Porque ele não via as minhas muletas, ele não via as minhas limitações, ele não via a minha deficiência. Então, o empreender para mim significa hoje liberdade e valorização. Eu me sinto valorizada pelo que eu entrego. Uma valorização que eu nunca tive enquanto eu era CLT, enquanto eu estava ali no corporativo. Mas o que eu acho que impede hoje as pessoas com deficiência de empreender é, às vezes, essa mentalidade de que a deficiência dela limita ela. Não é assim, né? Acho que, nesse caso, eu sou bem a prova viva de que não é bem assim. Mas vai muito, assim, da criação da pessoa, da personalidade. Então, eu gostaria muito que eu pudesse fazer para ajudar, porque eu não encontrei um caminho ainda, que senão já tinha feito, para ajudar a pessoa com deficiência a empreender, sabe? A encontrar o seu talento, encontrar o seu caminho ali nesse empreendedorismo, eu faria. Eu não sou a melhor pessoa hoje para falar para uma pessoa com deficiência colocar um currículo para o emprego de CLT. Em vez de mandar ela botar um currículo, eu mandaria ela ir lá para o Sebrae e entender como é que ela abre um negócio. Eu acho que uma das grandes contribuições que você pode trazer para o mundo, e agora olhando, né, para o que você trouxe no começo, é você poder ensinar, poder evangelizar o público corporativo como receber bem o PCD, né? Por que receber bem? Quais são as lideranças e preparar emocionalmente as equipes e os times que trabalham no entorno para que a pessoa se sinta acolhida, né? Porque é o que você falou, se sentir um número em qualquer situação, sendo PCD ou não, já é horrível, não é? Sim. Porque a pessoa não se sente valorizada, não se sente vista, parece que ela é invisível dentro daquele processo todo ali. E eu acredito que outras pessoas também podem dizer sobre isso, porque elas não têm voz dentro das suas empresas, né, dos locais onde elas trabalham. Ou por falta de oportunidade, ou porque não sabe se colocar, né, não tem postura, não tem posicionamento, não dá o melhor de si, não veste a camisa. Tem uma série de coisas que a gente pode levantar. Mas quando a pessoa faz tudo isso, o que é que falta para que ela seja vista, né? Então, você é uma pessoa que viveu na sua pele essa experiência, viveu na prática e pode aí conduzir as empresas para um caminho melhor dentro da sua cidade, dentro do seu estado, e depois levando isso para outros estados, para o Brasil, para que você possa se juntar a outras pessoas como você,
que querem mudar essa percepção do mundo, não é mesmo? Sim. Boa sugestão, uma boa sugestão. Eu tenho pensado bastante na possibilidade de criar algumas palestras, workshops para empresas. Então, de repente, uma palestra ou workshop pode ter esse viés da sensibilização para a pessoa com deficiência. Não tinha pensado sobre isso, você contribuiu bastante. Olha que legal, né? Porque eu, com toda a experiência que eu tenho aí, fiz 40 anos de carreira o ano passado, né? Eu olho para pessoas hoje e eu já identifico muito rapidamente os talentos, né? As competências, as habilidades, né? E toda aquele mapa que a pessoa já me apresenta, né? Então, você tem condições de poder fazer palestras, de fazer treinamentos, de dar consultorias, né, nesse sentido, para que as pessoas possam ouvir as pessoas. Eu não gosto de generalizar, né, o PCD, mas a gente precisa olhar para a pessoa que tem essa necessidade especial com mais acolhimento mesmo. Sim, até nas calçadas, né, Petúnia, como é complicado, né, ou porque ela é estreita, ou porque ela é irregular, ou porque ela está quebrada, ou porque não tem uma rampa de acesso. Então, a gente precisa começar a olhar para todos os lugares onde a gente vai, em que a gente convive, que existem pessoas que têm necessidades específicas e que a gente pode contribuir com isso, né? Exatamente, concordo. E é um movimento, como você falou, que não é só dentro da empresa, né? Na sociedade como um todo, mas eu percebo que a empresa é o primeiro lugarzinho ali que a gente tem que plantar a semente. Porque é ela que vai possibilitar renda, vai possibilitar liberdade financeira, para isso se transbordar depois do comportamento social. Porque dentro da empresa, a pessoa com deficiência vai conviver com outras pessoas, vai permitir a sociabilização. Então, vai ser muito... É o primeiro passo, o mais importante. Por isso, é tão necessário que as empresas tenham esse olhar, né, mais sensível para a pessoa com deficiência. Exatamente, porque a nossa jornada de trabalho, a gente passa muito mais tempo dentro de uma empresa, ou no deslocamento para ir e voltar da empresa, do que dentro de casa, né? E dentro de casa, as pessoas já atendem as necessidades que são prioritárias para a pessoa que precisa. Sim. Mas dentro da empresa e no deslocamento, eu vejo que a gente precisa ainda de um despertar de consciência para esse novo momento do planeta em que nós vivemos, com esse cuidado especial, né, para que as pessoas tenham mais saúde mental, mais saúde física, mais bem-estar e mais qualidade de vida também, né? Sim, com certeza, é isso aí. E eu quero saber de você, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, que é um assunto, te convido a voltar outras vezes aqui, para que você possa falar mais, explicar mais, né, sobre posicionamento, sobre marca, mas eu quero saber agora de você, se você tem algum conselho específico para alguém que tem um sonho, mas que vive cheio de dúvidas e inseguranças, como que a pessoa pode mudar a vida dela? Entendendo que é possível, não existe impossível se você quer. O impossível as pessoas se colocam para você. Mas se você realmente sonha, e é um sonho com propósito, me conectei muito quando você falou que fala sobre propósito, e eu costumo trazer o propósito muito forte no dia a dia do meu negócio. Se é um sonho que está ligado ao seu propósito, ele é possível. Então é só você não desistir, traçar um caminho, traçar um plano mesmo, que a vida é feita de planejamento. Então traça um plano que você precisa fazer para que isso aconteça, para que isso saia do papel, e vai aos pouquinhos ali, um passo de cada vez, quando você pensar que está com a vida que você sempre sonhou. Exatamente, né? Porque a partir do momento em que a gente tem missão e propósito definidos, a vida da gente muda, a gente tem vontade de levantar de manhã, de trabalhar, de dormir até tarde trabalhando, né? De ajudar as pessoas e de fazer a diferença, né? Impactando a vida de centenas de milhares de pessoas. E é
essa liderança que a gente precisa despertar nesse momento, né? É esse olhar com cuidado, é esse olhar de respeito do outro, e a gente só vai fazer isso quando a gente desperta a consciência social, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso, da nossa vizinhança, e a partir daí ampliando isso, né? Sim, sim. E a pessoa com deficiência, ela precisa assumir um papel ali de liderar a própria vida, sabe? De liderar a si mesmo, de entender que ela tem sim possibilidade, de buscar se conhecer intimamente, porque o primeiro passo é o autoconhecimento, ela entender o que ela gosta, o que ela é boa, desenvolver essas habilidades. Exatamente. Quando a gente se autoconhece, a gente se empodera de quem a gente é, né? Não é só uma questão de marca, mas a gente olha para dentro e vê, eu posso ser dessa maneira porque eu tenho habilidade para isso, eu tenho competência para isso. Então, a partir do momento que eu me autoconheço, eu me empodero de quem eu sou, e aí sim eu vivo muito mais feliz, né, com muito mais saúde mental, trabalho muito melhor, isso é muito gostoso, né? Sim, é o que você falou, é para além de comunicação, é para a vida. Vai transbordar para a sua comunicação, mas em última escala, primeiro vai ter impacto na sua vida, em quem você é, no que você acredita, no que você deseja. Exatamente, né? E você falou muito de impactar a vida das pessoas com as quais você trabalha, né? Com os empreendedores. E você gosta, você ama o que você faz? Muito, 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 muito. Acho que é por isso que eu ainda não desisti no meio dos desafios, sabe? Porque eu olho quando tá muito difícil, que eu falo, ai meu Deus, acho que eu vou botar um currículo. Até parei com isso, tá? Depois da última, eu falei, não, eu vou parar com isso, porque eu já entendi que é uma questão de propósito. Eu tenho que continuar aqui. Não importa se às vezes vai ficar difícil, o impacto que eu tenho maior é aqui, então eu vou seguir firme, assim. Parabéns pela sua decisão de empreender. Eu entendo aí pelas situações que você deve ter passado, tanto na empresa quanto quando você decidiu empreender, mas esse é o seu caminho. Né? Então desperta, transborda, né? Que estar no caminho certo, as coisas vão acontecendo, né, Petúnia? Sim, com certeza. É exatamente sobre isso que a gente fala, né? Seja você com autenticidade, com genuinidade, porque as coisas vão aparecendo, vão acontecendo, e a gente vai sendo cada vez mais feliz na vida, né? Petúnia, deixa as suas redes sociais ou os seus sites para as pessoas te encontrarem também. Claro, o site é petunia.com.br, Petunia com Y, e o Instagram é Petunia Rebuli, Petunia com Y também, Rebuli, Rebuli. Então, o Y é no finalzinho, né? No Isso, N no lugar e A. do I. Isso. Petúnia Rebuli. Petunia. O nome é diferente. Você é descendente do quê? Então, o nome Petúnia, na verdade, é nome de flor. E o sobrenome Rebuli é italiano. Que legal, um nome lindo, parabéns, adorei conversar com você. Chegamos ao final da nossa entrevista agora. Eu agradeço muito seu tempo, sua atenção e as pessoas que estiveram conosco aqui durante todo o tempo. E se você gostou de conteúdos como esse, me segue nas mídias sociais, @CláudiaCardioloOficial, @Carreira e Suas Vozes, para você ouvir mais temas como esse, sobre carreira, negócios e empreendedorismo e como você pode impactar a vida de centenas e milhares de pessoas positivamente. Até o próximo episódio. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.